Olá, olá, meninas! Aqui é a doutora Érica Montalvão no nosso podcast Mulheres de Peito. Olá, olá! Estamos aqui hoje com a nossa amiga ginecologista e obstetra Lívia Cassis. Ela também é pós-graduanda em sexualidade. A gente já gravou em outra oportunidade um tema importante sobre sexualidade. Vale a pena ver quando for divulgado aí. Eu acho que deve estar no forno. Lívia, obrigada por você ter vindo. Obrigada eu, Érica. Muito obrigada de novo por me convidar. Adorei a gente ter uma conversa que flui bem. E hoje o tema é muito legal, né? Uma das questões mais polêmicas que a gente tem no consultório atualmente. Hoje o tema vai ser HPV e sexualidade. HPV é um tema extremamente falado no consultório, não é atual porque o HPV é antigo, mas o estrago que ele vem trazendo tá piorando um pouco ou não, então nós vamos conversar sobre isso. Ele realmente causa um impacto emocional muito grande nas meninas, onde a gente sabe que é uma doença sexualmente transmissível e 50% da população mundial já entrou em contato com esse vírus em algum momento da vida, onde a gente ainda tem resistência ao uso das vacinas, onde eu ainda tenho que ter um joguinho de cintura ali para pedir para as mães levarem os seus filhos adolescentes para tomarem a vacina e ainda bate na questão da sexualidade. Então, eu acho que é muito importante, muito oportuno falar sobre ele. Eu quero falar essa estatística do INCA, né, o Instituto Nacional do Câncer, é importante para a gente falar. Um estudo mundial comprovam que 80% das mulheres sexualmente ativas estão infectadas por um ou mais tipos de HPV. A gente sabe que tem uma média de 200 subtipos de HPV, né? Alguns específicos sexuais, a gente sabe disso, mas olha só, por isso que a pesquisa de investigação, se fizer, vai dar quase tudo positivo. Exatamente. E agora a gente quer entender como que a gente pega o vírus HPV. A gente realmente recebe isso todo dia no consultório, né? Doutora, como que eu consegui ter esse bicho? O HPV é um vírus sexualmente transmissível. A gente não pega por contato com fomites, vaso sanitário, compartilhar biquíni ou compartilhar calcinha com outras pessoas. É só durante a relação sexual. E o mais desesperador é que não precisa necessariamente ter penetração. Só o contato da genitália ali já contamina com HPV. Mas tem que ter lesão exposta, né? Isso, exatamente. Tem que ser contato direto e lesão com alguma exposição ao vírus. Exatamente. Né? A gente sabe que não necessariamente uma vez infectada com o vírus HPV vai desenvolver doença. Isso, exatamente. Né? Lembrando que os cânceres de colo de útero são oriundos, né, dessa contaminação do vírus HPV. Então, por isso que a gente está conversando sobre isso e o impacto que ele causa na sexualidade da mulher, né? Do homem também, mas eu acredito que essa relação sexualidade e vírus HPV para o homem é diferente do que para a mulher. Até porque a maioria dos homens, eles são mais transmissores do que acabam desenvolvendo a doença, São né? uma incubadora e difícil diagnóstico. Exatamente. O HPV, na verdade, existem várias formas de contágio, lógico que precisa da pele, do contato. A gente sabe que a verruga de dedo é HPV. Exato. Verrugas de pele, né? Mas são subtipos importantes de HPV. E geralmente a paciente não tem muito sintoma. Por isso que a coleta do Papa Nicolau anual é importante para a gente observar os riscos e se existe ou não o vírus, né? Esse mês de março a gente fechou né? Uma campanha estimuladora de prevenção, né? O câncer de colo de útero. E conta para mim uma coisa, como que as pacientes chegam no consultório? A maioria chega só para colher o preventivo, você dá o diagnóstico, ou já chegam com lesão? Estatisticamente, eu acho que a rotina é o que é mais comum, né? Exatamente. A gente tem, até porque nós estamos numa cidade que as meninas são bem instruídas, então a gente não pega muitas lesões, mas
por rotina é aquele exame preventivo anual, ou doutora, eu tô com uma verruguinha, não sei o que que é, vim para dar uma avaliada. A maioria delas já deu um Google ali, já sabe mais ou menos do que está acontecendo. E o que mais me assusta, Érica, não é isso, é que a maioria das mulheres hoje não usam preservativo. Então, assim, parece que o mundo esqueceu ali que existem as doenças sexualmente transmissíveis. E o HPV está nesse mundo aí, né? E o que mais me choca é que as meninas me falam que elas não gostam de usar preservativo. Parece que o jogo virou. Hoje tem algumas formas da gente prevenir, né, na relação sexual, a camisinha feminina e a camisinha masculina. A camisinha feminina mesmo difundida, ela é mais desconfortável, né? O material dela é mais grosso, então a sensibilidade é diferente, né? Mas uma vez o estimulado o uso do preservativo, né, se torna fácil. Nem pensa sobre o assunto. Hoje existem grupos que desenvolvem e estimulam para os jovens a estimular técnicas de colocar camisinha que seja envolvida na relação sexual como estímulo sexual. Então, isso é uma forma da gente fazer com que elas e os casais usem o preservativo. E tirar esses tabus, né? Que o homem tem que levar o preservativo. Não, eu falo isso para as meninas. Leve seu preservativo. Dê para o namorado, para o ficante, para o rolo, na hora da relação. Eles não vão te julgar. Eles vão entender que você está se cuidando. É um ato de autocuidado. Então, a gente tem que realmente mudar esse quê de preservativo. Elas têm que se cuidarem, elas têm que levar para o parceiro para não correrem risco. Existe alguma forma da gente prevenir, além da camisinha, o contágio do vírus HPV? Vacina? Vacina. Em relação à vacina, a gente sabe assim, tem um período certo que se use a vacina, principalmente antes da primeira relação. Preferencialmente, né? Hoje tem o esquema vacinal, tem 2 tipos de vacina, uma tetravalente, uma bivalente. Né? A tetravalente é 6, 11, 16 e 18, e a bivalente é o 16 e 18, que são os mais comuns para o câncer de colo de útero. Na verdade, o 6 e 11 é responsável pelo condiloma, né, que é a verruga. Na verdade, quem tem lesão de verruga corre mais fácil. Fica mais médico. Em pânico, porque ela é mais feia, né? Só que ele não é específico do câncer. Menos mal. Apesar do estigma muito feio, ela não é a que a gente tem que se preocupar mais. Mas a gente não sabe se eles vêm tudo separadinho, né? Vem tudo misturado no balaio de gato. Geralmente não, né? Geralmente contamina com vários subtipos. E o que me choca muito é que as meninas no consultório vêm com um estigma muito grande. Meu Deus, eu tive relação só com esse parceiro, com essa parceira e adquiri isso. Como? Eu não sou promíscua, eu tive um relacionamento, eu estou há algum tempo já com essa parceria. O que aconteceu? O que eu fiz de errado? Então, elas pegam muito isso para elas e realmente vem com esse ar de promiscuidade, né? Na verdade, a gente sabe que o homem é o maior transmissor. A gente não tem ainda uma estatística, mas eu acho que a mulher se cuida mais no sentido que ela vai mais ao médico especialista, que é o ginecologista, do que o homem. Isso é óbvio. E aí, ela chega achando que está tudo certo, ou então não tem nada no pênis. Às vezes, coitado do parceiro, não tem mesmo visível nada, ou não conseguiu perceber. Eles podem ter lesão no canal. Sim. Né? Então, não tem jeito dele saber também. Não foi mal intencionado. Exatamente. Por isso que a camisinha seria importante. A gente sabe que verruga no escroto, né, na bolsa escrotal, no saco, também pode transmitir HPV. Exatamente. Então, aí a camisinha entra onde aí, né? Só no pênis que penetra. É isso que a gente quer dizer aqui. Então, tem outras formas de contágio, né? Mas é importante ter pele, contato direto. Exatamente. E em relação à sexualidade, a menina que chega lá, ela chega desesperada. Como é que começa essa primeira conversa? Então, eu geralmente... Menina e mulher, né? Porque agora não depende da idade. Geralmente, por rotina, a gente colhe o preventivo e quando ele vem alterado, a gente convoca essa menina, né? Num tempo menor do que ela iria voltar.
ou às vezes ela não volta naquele ano, ela iria voltar só no ano que vem, a gente convoca. E para ter essa conversa não ser algo muito desesperador, eu sempre começo falando para ela, calma, não houve traição e tá tudo bem. Não dá pra gente querer achar culpados e nem dá pra gente começar a descompensar emocionalmente por conta disso. O que eu costumo dizer, só te cortando, para elas, que tem um tempo de incubação desse vírus no corpo. Estudos mostram de 8 meses a 8 anos para aparecer lesão e se aparecer, né, do contágio. Então, quer dizer, não necessariamente teve um outro caso na história, mas não é isso, tem cura. Sim, exatamente. Tem controle. Exatamente. O que a gente tem que desmistificar tem controle, tem cura, tem tratamento. Não dá para não ir ou negligenciar ou ficar, ai meu Deus, tive um HPV e já era, acabou minha vida. Que é o que eu tenho muito receio com essas meninas, até para dar um diagnóstico. Por quê? Porque elas falam assim, não vou ter relação nunca mais. Isso. E aí, às vezes, ela faz um tratamento que seja com uma conduta expectante, que seja com laser vaginal, que você está muito habituada a fazer, que é um tratamento muito top atualmente. Mas elas voltam depois desse tratamento, às vezes com preventivo já negativo, falando, doutora, não consigo mais me relacionar com ninguém. Não consigo mais confiar em ninguém, não consigo mais ter relação. E a partir daí eu desencadeei um problema de sexualidade grave. Às vezes ela desenvolve um vaginismo, que é uma doença genitopélvica, que ela não consegue mais ter penetração. Às vezes ela começa a recusar conhecer outras pessoas. E isso é um impacto muito grande na vida dessa menina. Muito mais que o HPV. Exatamente. Porque assim, como o vírus, uma vez diagnosticado no período correto, sem trazer consequência maior lá na frente, a gente consegue viver tranquilamente, né? Não tem problema. Mas o psicoemocional é difícil. É difícil porque, às vezes, essas meninas, elas acabam se deixando levar por uma parceria que ela está apaixonada ou por uma relação que ela se encantou, não usa preservativo e ela sabe disso. E aí ela volta com esse diagnóstico. Meu Deus, quando eu fui vulnerável, quando eu me deixei me apaixonar, olha o que aconteceu. Então eu não posso mais fazer isso. E acabam se fechando, acabam se protegendo e isso interfere demais na sexualidade, nos próprios relacionamentos. Então isso é um sinal importante que com essa mudança de conduta feminina, de desmistificando e empoderando da própria responsabilidade sexual, usar a camisinha também é responsabilidade sexual. Sim. Não é só do parceiro. Sim, né? E é exatamente o que a gente até conversou lá no outro podcast. É a autoapropriação da sexualidade. É não deixar o outro resolver o que vai fazer com a minha vida. Eu resolvo o que eu vou fazer com a minha vida. Eu faço meus preventivos com regularidade, eu vejo com quem eu me relaciono. Eu falo para as meninas que hoje a gente está num momento que parece que pode tudo, né? Mas que a gente tem que se preservar, que a gente tem que tomar cuidado com quem a gente se relaciona, como que vai ser esses encontros com outras pessoas, para realmente a gente se proteger emocionalmente. Se quiser ter experiências diferentes, ok, sem problema, mas se cuide. Se proteja. O vírus HPV, ele é muito oportunista. Ele acha portas de entrada. Tem gente que tem relação com gente que tem HPV e não pega. Não conseguimos explicar exatamente por que isso acontece, mas pode acontecer de ter relação e não pegar. Mas portas de entrada é mais comum. A paciente, quando tem uma imunidade baixa, o atrito, múltiplos parceiros, né? Que aí fica um pouco mais difícil da gente conseguir controlar. Mas aonde entra a sexualidade, o que você faz com as pacientes? Qual a orientação você dá principal em relação à sexualidade delas para que isso não se torne um problema futuro? Primeiro a gente tem que tentar tirar a culpa. A culpa é o principal vilão que chega ali. Então, isso foi minha culpa, eu não me cuidei, por isso eu vou me fechar. Não vou me relacionar, não vou deixar ninguém mais, entre aspas, me penetrar. Então, primeiro a gente tem que libertar essas meninas da culpa. A culpa de que ela realmente não sabia. A culpa que a parceria não sabia.
que não foi mal intencionado, às vezes uma menina que namora já há algum tempo e faz um diagnóstico de HPV, a culpa é de que ela não foi traída. Poxa, não é assim, não vai lá e destrua o seu relacionamento, não vai lá chegando para a parceria e fala assim, você me traiu. Não, peraí. Pode ter sido você numa relação anterior, pode ter sido ele não sabia, não necessariamente nesse momento. Então, eu acho que a culpa ali é o primeiro ponto que a gente tem que tentar quebrar dessas meninas. E depois falar realmente que, apesar de ser uma doença sexualmente transmissível, ela não é promíscua por relação a isso. Qualquer menina pode entrar em contato com o vírus do HPV. Uma menina que casa virgem, às vezes casa com um outro menino que nem sabia que adquiriu. Então, assim, tirar esse quê delas não conversarem sobre isso, elas não conversam, Érica, elas não contam para as amigas. E é até engraçado que a gente que atende bastante gente que é por indicação, né? Aí vem uma amiga, aí vem outra, aí vem a outra, aí vem a outra. Aí elas falam, doutora, aquela menina está com HPV. Eu contei para ela e ela falou que ela já teve. Aí eu contei para outra e falou que ela já teve. Então, a partir desse momento, uma mulher apoiando a outra. Para elas entenderem que isso não é um problema daquela menina que é promíscua. Não, é de todo mundo. E em relação ao vírus HPV, o que é muito que a gente tem que esclarecer sempre, a prevenção é o melhor tratamento, né, para que a gente não adquira o HPV. O uso da camisinha, né? A gente está reforçando isso aqui para ninguém esquecer. Mas como que ela pode, além da camisinha, indo ao médico, prevenir? Então, eu estou tentando bater bastante nessa tecla para a gente. Eu estou falando, para a gente é comum, mas às vezes para quem está assistindo não é, né? Vacina, preservativo, melhorar sempre a imunidade. Então, a gente tem que lembrar que ele é uma doença, que a gente tem um vírus e que ele é basicamente combatido pela nossa imunidade. Então, a gente tem que manter a atividade física em dia, dieta, alimentação, sono, estresse em dia, para realmente, se entrar em contato com o vírus, conseguir eliminar ele com um tempo maior que ele iria. E outra coisa importante que eu acho que vale a pena a gente falar é qual o momento, como ela chega no parceiro para falar sobre isso, ou ela já vem, ou as suas pacientes já chegam, já tinha quebrado o barraco lá em casa? Muitas delas fazem isso. Não sei se qual que é a sua experiência lá no consultório? Você tem essas brigas lá no consultório de DR ou não? Na verdade, assim, pouco. Na verdade, eu acabo, como eu faço muito esse exame com muita frequência, até mais do que a OMS pede, né? Você sabe disso? Sim. A cada 3 anos, que jeito? Não dá. Com, né, a sexualidade, né, nossa, que é intensa, né, das mulheres. Eu tô falando das mulheres, gente, mas pelo amor de Deus, é porque elas vêm até a gente, tá? Como ginecologista. Não que o homem não precise ir no urologista para avaliar. E cada um, né, com seu profissional adequado. Exatamente. Mas elas talvez vêm sem saber o que fazer e querem que eu fale. Meu marido me traiu, ou meu parceiro me traiu. Isso é muito difícil, né? É muito. Eu já tive algumas situações ali de saia justa no consultório que tive que chegar e falar, opa, peraí. Aqui não é o lugar para isso, não vamos discutir o relacionamento, ou nas terapias sexuais a gente pode fazer essa discussão do relacionamento e você vai procurando ali, o problema não é nem esse, o problema é muito, muito diferente disso. Porque as meninas que chegam com o diagnóstico, elas falam, a primeira coisa que eu entrego preventiva, elas falam, doutora, como que eu vou contar isso para o meu marido? Eu falo, gente, mas está tudo bem, está tudo tranquilo. A gente precisa realmente ter essa conversa com a parceria. Você não fez nada de errado. Primeiro eu pergunto, olha, você teve relação com outra pessoa que não o seu parceiro fixo atual? Sim. Porque às vezes ela teve uma relação e não quis contar, ou sei lá, alguma... Cada um, né? Porque aí eu preciso saber direcionar para orientar. Exatamente. Né? Eu gosto de perguntar isso, inclusive, na primeira consulta de todas as pessoas, de todas as meninas que passam, de parceiros. Porque a conversa é outra, né? Então, na hora que você pergunta, você já teve relação com outras pessoas? Então, ok, essa menina ela fica mais tranquila com relação à cobrança de onde ela pegou.
E vice-versa, eu acho que é exatamente isso. E aí entra o que a gente conversou no último podcast sobre intimidade, né? Facilidade de comunicação sexual evita um monte de transtornos sexuais futuros. Exatamente. Quando a menina ela tá muito incomodada, eu falo, traz seu marido. Traga seu parceiro, a gente conversa. Eu explico para ele que tá tudo bem, que você não fez nada de errado, sabe? Então tem algumas meninas que até trazem, até levam para você também durante o tratamento, mas que para ser uma coisa mais leve, né, para tirar esse estigma da mulher, que a responsabilidade é sempre dela. E mesmo porque não, na maioria das vezes pode até que nem seja, né? Exatamente. E aí, o que a gente vê depois ao longo prazo é uma menina que está tratada, que está bem, que tem medo de engravidar e passar para o bebê. Então, essa menina, tadinha, ela fica na cabeça com aquilo que ela vai passar para o bebezinho dela. Então, a gente tem que falar isso também, que tudo bem, ela pode ter um parto normal, que não passa. Antigamente, eles restringiam parto normal para quem tinha lesão, né, de HPV vaginal, de colo e vulva. Hoje, já não. Sim. Né? Mas eu acho que a escolha do parto né, da paciente, Sim. né, o tipo de parto. Mas tem que ser falado, que ela não vai contaminar se ela tiver um bebê. Tem que ser falado que provavelmente nos próximos preventivos vão vir normais. E eu quero falar uma coisa. A paciente jovem que tem uma resposta imunológica mais potente, às vezes a gente não precisa fazer nada. Em 6 meses ela volta e não tem mais nada. A gente investiga. Em 80% das pacientes abaixo de 25 anos se curam sozinha, sem intervenção médica. Só que elas não podem ficar sem serem vigiadas e acompanhadas. Esse, para mim, é o desafio maior. No meu consultório eu consigo isso, né? Porque eu amarro no pé da mesa. Sim, a gente tem uma relação bem próxima. Ó, você promete que você estará aqui comigo daqui a 6 meses. E eu tenho um cadastro separado que eu falo, ó, chega no mês, falo, liga para essa que elas têm que voltar. Essa ideia Mas é boa. Lógico que a ideia, eu tenho que, independente se eu chamar, eu tenho que mostrar para ela que a responsabilidade dela de vir aqui Sim. também. Né? Eu tô ali para ajudar se ela quiser, né? Ela não é obrigada, na verdade. E na sexualidade eu faço isso. Então, se eu vejo que essa menina tá com muito, muito, muito medo, com muito tabu, com muito trauma, eu chamo ela para terapia. Ó, peraí, vai piorar muito sua qualidade de vida, vai piorar muito as questões ali, vão piorar muitas questões com os relacionamentos futuros. Vamos tentar prevenir de você começar a se fechar, vamos tentar tirar esses tabus. Às vezes, Érica, a gente tem umas meninas que isso é só aquela gotinha d'água para ir pegando traumas passados, de históricos de abuso até do próprio parceiro, que ela não se deu conta, familiares que a gente não precisa nem entrar nesse mérito, mas de outras situações que ela já se sentiu invadida e aquele HPV foi só a gota d'água para ela tentar mudar de vida ou para ela tentar se fechar para o resto do mundo, entendeu? Então, assim, muita judiação. Você deixar que uma menina que tem só um diagnóstico de HPV fique com esse estigma sexual por muito tempo. Então, assim, não se deixem levar por um diagnóstico único, né, de contaminação pelo vírus HPV. Procura ajuda e tudo bem. Eu acabei de falar no começo que 80% das mulheres jovens e sexualmente ativas estão contaminadas pelo vírus e o corpo cura sozinho, às vezes nem vão ao médico, não sabe que tem, já curou, e quando vai lá não tem nada, como se nunca tivesse. Exatamente. Né? O importante assim, é ter a possibilidade da gente ajudar de alguma forma para que não criem traumas, porque a sexualidade tem a ver com vida, tem a ver com cuidado. Isso tudo se relaciona na frente com família, filhos. Sim. Uma coisa que a gente vai vendo é a criação das mães com as meninas que vão lá no consultório, né? As adolescentes que as mães trazem. Então, o jeito que a mãe cria essa menina, se talvez ela teve um trauma lá atrás, ela traz para essa menina. Você percebe que tem algumas mães mais repressoras, a gente não sabe o trauma que essa mãe teve. Então, também influencia na criação dessas meninas. Então, para realmente quebrar esse ciclo de culpa, quebrar esse ciclo de medo, entender que é uma doença, sim, tem que acompanhar, sim, mas não pode mexer tanto com a autoestima, com o autocuidado, sabe? Acho que isso que é o mais importante.
E para a gente não chegar nesse estresse emocional, eu vou bater na tecla porque é da minha área, né, da minha subespecialidade, que é patologia do trato genital inferior, são as vacinas. Elas são dadas pela rede pública para meninas de 9 a 11 anos e para os meninos de 11 a 14 anos. Tá? Então, a vacina é para os dois. Está no calendário obrigatório ali do SUS. Não tenham medo, ela está há anos, né, as crianças estão, os pré-adolescentes estão anos sendo vacinados. Não tenham medo de vacinar seus filhos contra o HPV, porque é importante isso. E mulheres que já tiveram HPV podem ser vacinadas. Exatamente. É porque o fato de você ter tido um contágio quer dizer que nunca mais você vai pegar. Não. Lembra que eu comentei que a gente pode ter o controle e nunca mais aparecer, mas se você tiver contato com outro, você vai pegar de novo. Então, aí entra a vacina. Isso ainda não é um protocolo, né, de vacinação de mulheres que já tiveram contato, mas a gente sabe que tem respostas importantes na prevenção do câncer de colo de útero. Que a vacina melhora a imunidade dessas meninas em tratamento de HPV. E assim, engraçado, porque quando eu abordo as mães dos meninos, elas falam, mas doutora, os meninos vão tomar a vacina de HPV? Mas você acabou de falar que menino não desenvolve câncer, nada. Eu falo, não. Os meninos podem desenvolver sim câncer de pênis, porém com uma chance menor, mas esses meninos contaminam as meninas. Então, assim, a gente tem que pensar na sua nora. A gente tem que pensar realmente nas meninas fazendo essa vacinação dos nossos meninos. E o órgão masculino, né, ele é externo, a pele é mais resistente, o nosso órgão feminino é interno, é uma incubadora quente, úmida e com comidinha, é ali mesmo que o bichinho quer ficar. Né? A gente sabe disso. Então, vamos, para não chegar, né, no distúrbio sexual para frente, que você não querer mais lidar com a sexualidade sua, prevenir. Eu acho. E é engraçado porque com essas mídias sociais, as meninas elas já chegam sabendo o que elas querem, né? Elas já chegam querendo tratamento, elas já chegam sabendo como que funciona. E um outro ponto amor, pegou esse preventivo, não vai procurar no Google que você vai enlouquecer. Então, a gente tem que orientar as meninas exatamente isso, né, Erika? Não vai dar um Google agora, que senão você vai ficar doida. Tá tudo bem. É que ele é generalista, o Google, né? Você vai olhar ali, só que a gente tem uma mania de olhar para o que é pior que aparece e você se enquadra nisso. Mas você não sabe nem se é isso. Exatamente. E uma dica que eu dou muito para as meninas é conversem com as outras. A gente, mulher, a gente gosta de conversar. Então, compartilhe experiências. Quando a gente vai conversando umas com as outras, a gente fala, opa, já tive isso. Também passei por isso e tratei desse jeito. Então, é legal a gente ter essa rede de conversa entre as mulheres. E você, na sua pós, você falou que vocês tiveram, né, uma orientação, uma nova recente sobre isso. Tem alguma coisa diferente que você tem para dizer para a gente? Então, de diferente não. O estímulo realmente de proteção entre as meninas que tem relação com outras meninas, que é um negócio que não é falado, mas... Contamina menina com menina? Contamina menina com menina. Menina tem que ser examinada quando tem uma namorada. Então, não tem isso de, eu namoro uma menina, não vou colher preventivo. Isso não existe. Então, elas têm que ser examinadas. Pode levar as duas juntas, a gente atende todo mundo. Uhum. Tem que tomar vacina do mesmo jeito. Então, assim, a recomendação é igual. É a mesma, né? Exatamente, a conduta é a mesma. Tem que observar se tem lesão. Então, tem que ficar esperta. Tá? Uma dúvida que me passaram no consultório, uma questão de um casal, né? As duas meninas perguntaram se transmite com vibrador interno de uma para outra. Muito boa pergunta, Érica. Eu tinha esquecido disso. Transmite. Então, o vibrador tem que ser quase igual a escova de dente. Cada um tem o seu. Cada um tem o seu. Principalmente esses vibradores de sucção, de penetração, né? Porque tem contato com secreções, tem contato com a pele ali, então tem que ser bem lavadinho. Cada uma tem o seu. E a gente não compartilha calcinha, a gente não compartilha vibrador, a gente não compartilha escova de dente. Perfeito, perfeito.
Minha amiga, nossa, se deixar a gente vai conversando e eu não posso porque eu tenho que direcionar hoje. Brincadeira. Boa, boa. Mas a ideia da gente conversar é exatamente essa, para dizer que a gente tem como prevenir. Sim. Né? Para que não seja no estágio de que atrapalha a tua vida futura e de relacionamento sexual e com parceiros, não importa. Muito obrigada a você de novo. Obrigada eu, Érica. Nossa, sempre um prazer vir aqui. Você pode me chamar quando você quiser, que eu amei. Pode deixar, você é a cara do programa. Ai, obrigada, amei. Beijo. Beijo.